Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um tema que fala sobre a economia angolana e eu quero falar sobre as causas da crise em Angola. Então, muitos interlocutores pensam que a grande causa da crise em Angola é a baixa do preço do petróleo. Mas se nós chegamos a um bom tempo atrás, vamos constatar que quando o país estava em boa situação econômica e financeira devido ao elevado preço do petróleo, o país ficou muito concentrado nas receitas petrolíferas do ponto de vista das despesas. Pegou nessas receitas e começou a gastar essas receitas com despesas correntes e não se preocupou em investir esse dinheiro em infraestruturas, em estruturas que pudessem dar receitas ao país, que pudessem dar retorno no país. Ficaram muito concentrados nos gastos, esses gastos que são comprar carro, comprar casa, viajar, casar, comprar casas no exterior, e não se preocuparam em investir em grandes empresas, em grandes infraestruturas, em grandes empresas que pudessem dar retorno no país. Então o país ficou com uma economia muito vulnerável, muito desestabilizada e passou a importar mais produtos e bens e exportar menos. E a produção agrícola não é muito estável, porque a economia ainda importa produtos agrícolas. Se bem que são produtos industrializados, são produtos agrícolas, mas que têm uma tecnologia bem avançada dos países europeus, asiáticos e australianos. Então é um país que ainda importa muitos produtos que em condições normais já não devia importar, porque a cesta básica está tão alta devido à não produção desses mesmos produtos. Então, desde 2002 até 2012, houve um aumento significativo do setor público. Aumentaram-se muitos ministérios. Em 2002, Angola tinha cerca de 12 ministérios, mas em 2012 constatou-se um aumento muito elevado desses mesmos ministérios. Angola começou com 12 ministérios e em 2012 registrou cerca de 32 ministérios. São muitos ministérios para um país que está a começar a crescer. São custos. O país o Estado angolano não ficou concentrado em aumentar a escala da produção e preocupou-se mais em atender às despesas correntes, despesas atuais. Então pensou-se que o problema estava no lado da procura e não da oferta. Então o país ficou tão preocupado em custear as despesas correntes, como eu acabei de dizer, comprou casa, o país aumentou os ministérios, aumentou os cargos, começou a pagar salários elevados para os funcionários da função pública, que praticamente eles não produzem nada, né? E deixou de lado o investimento interno. Agora tem que se preocupar em investir, tem que se preocupar em fazer investimentos internos, produzir e depois exportar essa produção. Tem que se preocupar na qualificação da mão de obra para poder acarretar mais receitas, mais divisas. Por quê? Porque se o país ter uma mão de obra qualificada, vai exportar mais, porque uma mão de obra qualificada tem a ver com a capacidade das pessoas de produzir bens e serviços. O conhecimento da população é muito importante, porque um país que consegue produzir bem também consegue trazer receitas e divisas para o mesmo. Então, é uma situação que até nos dias de hoje fala-se muito, né, de que o petróleo é que causou essa baixa do crescimento econômico, mas não é bem verdade, porque o petróleo só camuflou a crise, porque a crise já existia desde então. E acontece que a ficha foi desligada da tomada, a ficha da farra foi desligada e agora próximos dias são dias de muito trabalho. E se o preço do petróleo continuar a crescer, se o preço do petróleo voltar novamente a ser o que ele era antes, o que é que vai acontecer? O país vai continuar a depender desta matéria-prima, e que não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa, por quê?
Porque se o país continuar dependente desta matéria-prima, então esse problema vai se agravar e vai se perpetuar, ou seja, vai continuar a crescer e vai se prolongar mais. Então o que o país deve fazer é enfrentar essa crise quanto antes possível e sair desse calafrio, porque o petróleo praticamente camuflou a crise. A crise sempre existiu em Angola, tanto mais que o período depois da colonização. Depois da colonização vou fazer um vídeo e vou falar mais detalhadamente sobre as principais soluções para a crise em Angola e vou falar mais um pouco, de uma forma mais aprofundada sobre a história da Angola em termos econômicos, quando os portugueses vieram em Angola, o que aconteceu, como é que o país estava financeiramente, como é que o país estava economicamente. Digo que estava muito bem organizado, estava melhor organizado do que em relação aos dias de hoje. Então, o petróleo veio fazer com que a crise fique tapada. Agora, devido ao baixo do preço do petróleo, o petróleo ficou praticamente sem força para poder atender as necessidades superiores do país e tudo ficou destapado. Agora, o país deve correr atrás, deve ir atrás das dificuldades, porque não vai ser fácil. Um país para entrar numa diversificação econômica leva muito tempo e isso, infelizmente, o país deve enfrentar. Então, as principais causas da crise em Angola são, primeiro, a forte dependência das receitas petrolíferas, ou seja, o país depende de uma única matéria-prima para poder se estabilizar. E se essa matéria-prima no exterior perder valor, então o país vai estar em rastros. Acontece que depois da colonização, o país tinha já algumas incertezas quem poderia liderar, né, qual governo podia liderar o país depois da colonização, se é o MPLA, se é o FNDLA ou se é a UNITA. Então, com esse problema econômico, só fez agravar mais ainda a situação do país. Quando o preço do petróleo baixou, isso agravou mais ainda devido às dificuldades financeiras e políticas. Houve uma pressão social e política no país e fez com que essa situação se agravasse ainda mais. A situação de quê? A situação da crise, devido aos conflitos políticos e sociais que surgiram, sempre existiu esse conflito político e social. O país também nunca foi organizado politicamente. Sempre houve conflito entre o MPLA e a UNITA, tanto mais que nesse momento estamos a falar nesse momento nós estamos num período eleitoral, né? Vamos passar novamente em mais uma eleição daqui a alguns dias e o país sempre teve esse problema político e social. Com a baixa do preço do petróleo, com a dificuldade de atrair receitas públicas, então a população ficou mais revoltada ainda porque a situação piorou-se. Dizem que a UNITA, ou seja, dizem que o MPLA não está liderando um país, então são problemas que vêm assolando o país de dia após dia, de mês após mês, porque a situação econômica e financeira do país não está a melhorar. Então, o petróleo baixou, a crise ficou mais visível e agora a situação está cada vez pior. O que a Angola deve fazer? Deve deixar de depender do petróleo, deve procurar produzir bens e serviços, deve procurar se concentrar também na produção agrícola, deve aumentar a qualificação da mão de obra, deve exportar mais, importar menos e evitar exportar matérias concentradas. O que isso quer dizer? Quando o petróleo é exportado para fora, não é exportado de uma forma já transformada. O petróleo é exportado de uma forma, digo, ainda não transformado. O petróleo é levado bruto e é transformado, é refinado e é trazido aqui em forma de matéria, já como matéria líquida, né? Então, isso meio que vem prejudicando o país, porque além do preço for baixo, além do preço ser baixo, isso ainda faz com que o país gaste mais receita, mais dinheiro para poder transformar esse petróleo. Então são custos elevados, receitas baixas, isso faz reduzir mais ainda as receitas do país. Então, fazendo uma recapitulação do tempo, viu-se que anteriormente, em 1830, né, quando Portugal liderava o país, que é Angola,
Acontece que Angola era considerada como um dos maiores exportadores de café. Isso quer dizer que, mas o petróleo o petróleo foi descoberto em Angola em 1966, né? Foi descoberto em Angola em 1966, uma época que foi em Cabinda, descobriu-se em Cabinda em 1966, mas não era tão relevante assim como nos dias de hoje, porque a economia angolana não dependia só do petróleo, dependia também de outras matérias-primas, tanto mais que em 1830, 1834, Angola passou também a se concentrar na mineração, né? Começou a se concentrar na mineração. Na província da Huila, né? Foi descoberta a mineração em Angola naquela época dos portugueses e começou também a se concentrar na mineração. Mas isso quer dizer que o país não ficou só a depender de uma única matéria-prima naquela época, né? Tinha outras opções para poder se estabilizar. Então, depois da colonização, o país ficou desorganizado, né? A produção do café baixou, a produção agrícola baixou. As empresas que exploravam a mineração em Angola praticamente meio que tinham desaparecido, porque foram os portugueses que deram força nessas indústrias. Angola era um país muito industrializado e muito nacionalizado também. A maior parte das empresas eram nacionais, não eram privadas, ou seja, a maior parte das empresas eram públicas, não eram privadas. E depois da colonização tudo se desorganizou. Angola entrou no período pós-colonização, mas depois entrou numa guerra civil, uma guerra fria, né? Então, uma guerra civil. Então, isso meio que desorganizou, né, o país, e o país deixou de ter essas opções todas, que são as várias receitas vindas de vários setores. Então ficou simplesmente concentrado, e depois começaram a aparecer empresas que, depois que a Angola entrou em acordo com vários países que exploravam o petróleo, meio que surgiram várias empresas como a Total, empresas europeias que vieram aqui em Angola explorar o petróleo, mas não se preocupou em investir em outras áreas, que é a agricultura. Só que para Angola investir na agricultura vai levar um pouco de tempo, vai precisar de matérias-primas, tem que fazer acordo com alguns países que também já estão praticamente presentes nesse tipo de atividade, que é a produção agrícola, e vai precisar levar um bom tempo para poder se recuperar. Então, a diversificação econômica não leva 1 ano nem 2 anos, leva mais do que isso. Estamos a falar de 30 anos em diante. Então, são situações que o país deve enfrentar. Então, o tema de hoje não ficar muito longo, né? Eu digo que o país vai precisar de mais tempo para poder recuperar, porque só o petróleo não é suficiente, e já conseguimos constatar isso. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Este é um canal de economia. Esse é o país que fala sobre a economia angolana. Espero que gostem do vídeo. Até a próxima. Obrigado.